Fala pessoal, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez, eu me chamo David Barreto. Este é o curso de desenho Como Desenhar do Zero. Estamos no módulo ainda, o primeiro módulo, que é o módulo de perspectiva artística, para mim o mais importante de todos. Essa é a aula 25, exercício 4. Essa aula está meio confusa, porque eu não estou seguindo o padrão das outras, porque as aulas de projeção de sombra, elas estavam sendo sempre uma aula, 5 exercícios. Se eu não me engano era isso. Exercício 1, 2, 3, 4, 5. Essa provavelmente vai ter um pouco mais, porque eu já comecei sem ter a certeza do que eu estava fazendo, ou quase toda a certeza, não tinha total. Então a gente está assim meio confuso, né? Para quem está chegando agora aí, seja bem-vindo ao canal. Eu aconselho a voltar para o início, mas pode assistir a aula, não tem problema nenhum. É só para você entender como é o esquema, como é o processo. Para quem já estava aqui, tudo bem, novamente. Obrigado aí a quem está assistindo, quem está acompanhando, quem está exercitando, treinando. Isso é muito bom, saber que tem pessoas que gostam de desenhar e querem entender. Bom, estamos representando as sombras, né? São as projeções de sombra dos sólidos básicos. Essa aula 25 já estamos com a esfera, que é o último sólido, que é essa belezura aqui, essa maravilhosa, linda e exuberante esfera de madeira. Eu estou trabalhando, eu sempre trabalho, explicando no início, que temos duas possibilidades de projeção de luz em cima de um objeto. Temos luz natural, luz artificial. Nos primeiros vídeos trabalhamos com luz natural e nos vídeos do meio para o final das aulas, sempre luz artificial. Não vai ser diferente, agora vamos começar a luz artificial. O problema da esfera é que, como a esfera ela aparentemente é o sólido mais fácil de se reproduzir, e realmente é só fazer um círculo e você tem uma esfera. Por outro lado, a compreensão dela era um pouco mais trabalhosa. Eu não diria difícil, mas pode ser considerado como difícil também. Mas dá um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque temos que entender isto aqui. E eu trabalhei isto aqui com vocês tanto na construção, que são a primeira etapa desse módulo de perspectiva artística. Eu trabalhei essa estrutura dos círculos, que são círculos no entendimento, mas são representados como elipses, para que você tenha uma estrutura de construção de uma esfera, que seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui seriam esses 3 quadrados, representando o centro de cada um quadrado. Eu vou até completar isso aqui, eu até falei sobre isso. Eu vou completar o quadrado, para que a gente tenha ideia que isso aqui é como se fosse um cubo, porém aqui tem os 3 diedros aqui, né? São as áreas, os quadrados representados no centro de um cubo. Temos que imaginar então, temos um cubo, aqui temos os quadrados que passam cortando o centro de um cubo como esse, um quadrado aqui na horizontal, um quadrado aqui assim na vertical, frontalmente, e um quadrado na vertical, lateralmente. Então são 2 perpendiculares aqui em cima, e aqui embaixo mais um. E isso, dentro desses quadrados, você constrói as formas circulares, e a depender do ângulo de visão que você estiver olhando, elas se tornam elipses. Simplesmente isso, uma elipse. Então, a construção da esfera, o entendimento da esfera é um pouco mais complexo, realmente, eu admito. Comparado aos outros objetos, são mais precisos. Então, a projeção de sombra não seria diferente. Ela é um pouco realmente mais complexa que os outros modelos. Porém, ao longo do tempo, eu fui tentando melhorar esse entendimento e trabalho ele aqui de uma forma tentando, entre aspas, mais simplista. Porém, tem, como eu disse, em todas as aulas, minhas aulas são aulas de desenho artístico, apesar de usar até aqui um pouquinho a régua, essa reguinha velhinha aqui. De vez em quando eu uso esse transferidor aqui também como uma régua, somente como uma régua. Mas são aulas de desenho artístico, com pezinho no desenho geométrico, somente um pezinho no desenho geométrico. Mas vamos lá. Essa aula aqui, que vai ser o exercício 4, aula 25, exercício 4, eu deveria estar fazendo, não sei exatamente, acho que as formas em mudança de planos irregulares. Mas a gente está fazendo, como eu meio que tive que usar uma aula para tentar relembrar,
Essa aqui vai ser como se fosse a aula 3. É a aula 4, mas comparada às outras, a aula 3, que seria o quê? A representação de um plano com 3 esferas e luz artificial. Vamos ver o que acontece. Vamos tentar. Se eu não conseguir fazer com 3, eu faço com 2. A intenção é que eu consiga representar, mesmo que eu passe as aulas dessa última forma, eu não me incomodo. Já disse a vocês que aqui a intenção é deixar tudo o mais claro possível, mais explicado possível, porque vamos usar isso aqui sempre que a gente precisar. A gente volta aqui no vídeo, assiste mais uma vez, se tiver uma dúvida, volta aqui, vai estar lá, não vai sair, o vídeo fica aí, então vocês vão ter sempre de onde tirar essa dúvida. Então, para mim é mais interessante se eu fizer tudo, mesmo que passe do esquema de todas as outras, né, as outras aulas, os outros sólidos. Esse aqui já passou, mas também como é o último, é mais complexo, eu não me incomodo. Então vamos lá. Luz natural, luz artificial. Já expliquei bastante sobre isso. Luz do sol e a luz artificial. Luz artificial, qualquer tipo de luz que seja construída pelo homem. É isso aí, você coloca uma corrente de LED, o brilho de uma TV, uma lanterna acesa do celular, uma lanterna de mão, uma luz de uma sala, uma lâmpada da sala, um holofote, um poste, aquele refletor de um poste, qualquer coisa que foi criada, qualquer fonte de luz que foi criada pelo homem, eu considero como luz artificial. Consideramos como luz artificial. A diferença da luz artificial da luz natural é que a luz natural, eu já vou desenhar um solzinho aqui para representar a luz natural, mas a luz natural é qualquer tipo de luz que não seja construída pelo homem. Qualquer tipo de luz que consiga, qualquer astro, qualquer forma que consiga, a partir de calor ou de brilho, emanar uma luz, um feixe de luz, que não seja produzido pelo homem, é considerado como luz natural. Aí eu penso em, sei lá, a bunda do vagalume, o sol, a luz do sol que bate na lua reflete na terra, é uma luz rebatida, mas é uma luz natural. Uma fogueira acesa, uma vela, um raio de um relâmpago, um clarão do relâmpago, qualquer coisa que não foi criada pelo homem, seja um fenômeno da natureza, é considerado como luz natural. Eu usei até agora, todas as vezes que eu utilizei a luz natural, eu trabalhei com a luz do sol, e a luz do sol, a diferença dela em relação às outras fontes de luz naturais, é que o sol ele ilumina a metade da Terra de uma única vez. A distância que ele se encontra em relação à Terra e a proporção dele, a dimensão dele comparada ao planeta Terra, é muito maior proporcionalmente. Então isso faz com que o entendimento de que é um entendimento único também, todo raio de luz ele se propaga em linha reta, sempre linha reta, não faz curva. Luz não faz curva, não faz assim a curva, não faz isso. Ela bate em um lugar e volta. Ela se propaga em linha reta e sentido radial. O que é sentido radial? É você ter o raio de um círculo. Aqui você tem um círculo, aqui você tem um raio de um círculo. Parece que tá chato para explicar aqui. O raio de um círculo. Tem um círculo, você tem esse raio aqui que é do centro para fora. E qualquer direção do centro aqui para fora, para todas as direções, se eu inclino aqui, então de outra direção, ó, já quebrei até o palito. Foi esse que havia quebrado, eu coloquei no ferimento. Já deu uma quebradinha aqui, peraí que eu conserto. Toda essa, qualquer direção saindo do centro para fora, pode ser para qualquer direção. Pensando numa forma esférica, é chamado de sentido radial, justamente por causa do nome do raio, que é essa distância entre o centro de um círculo até a sua extremidade. Então, ela se propaga em linha reta, qualquer tipo de luz se propaga em linha reta, sentido radial. Porém, na luz artificial, você tem a possibilidade de entender onde se encontra realmente em relação ao objeto, e proporcionalmente é mais próximo. Você tem o objeto e você tem o feixe de luz, e você tem a origem dela, você sabe exatamente onde ela se encontra no plano, onde essa luz está no plano. Você tem a origem de luz e a origem de sombra, que é considerado como, isso aqui é um eixo de luz, é considerado como eixo de luz. E você tem a origem de luz, o foco de luz, de onde sai a luz, que é chamado, você pode considerar um ponto, que é chamado de ponto de fuga da luz. E você tem a origem da direção da sombra, que é para onde vai essa sombra, é chamado de ponto de fuga da sombra. Nesse caso aqui, a única diferença é que esse eixo
que seria onde se encontra de onde sai o ponto que auxilia a direção da sombra na luz natural, e de onde sai o feixe de luz, que em todos os nossos exercícios que fizemos aqui foi com a luz natural do Sol. Esse ponto é o seguinte: o ponto de origem de sombra ele vai estar sempre ele vai estar alinhado ao nível do olhar, ele vai estar sempre tocando no nível do olhar. E eu coloquei mais uma nomenclatura nele, porque eu não quis aceitar que ele é um ponto de fuga de toda a sombra, porque a sombra ela vai ter uma linha direcional e todas as outras vão estar em paralelo, por conta dessa distorção, dessa distância e dessa proporção do Sol em relação ao planeta Terra. Então você tem uma única linha que determina a direção da sombra, e uma única linha aqui em cima, que vai ser o raio do Sol, que determina a direção da profundidade dos raios para determinar essa sombra. Então eu tenho um ponto de direção de fuga da sombra e tem um ponto de direção de fuga da luz. Isso aqui vocês não vão encontrar em lugar nenhum, nem nos livros, porque nos livros que eu estudei, eles não davam essa determinação. No caso, até o que eu mais estudei de todos, que é o José Maria Parramon, ele continua chamando sempre como ponto de fuga da luz, ponto de fuga da sombra. Eu acrescentei isso aqui, é uma coisa nova. Eu gostei de ter acrescentado isso, porque fica mais fácil esse entendimento do eixo de luz para a luz natural e do eixo de luz para a luz artificial. Beleza? Com essas considerações, vamos lá. Vamos ao desenho. Vou trabalhar uma esfera aqui mais abaixo, uma esfera aqui lateral e uma esfera um pouco mais acima do centro do meu foco de luz. A esfera sempre será um círculo. Percebam que eu fiz mais do que um círculo porque estava tentando acertar uma representação de uma esfera sem compasso. E isso é bom. Isso é bom, pois aqui é desenho artístico, o que importa é o entendimento. Então, vamos treinar, mesmo que fique um oval, como está a minha esfera, todas elas, não tem problema. Pensemos, então, somente no entendimento. Qual é o entendimento aqui? O entendimento de que isso é uma esfera, apesar de não parecer, isso aqui também é uma esfera, apesar de não parecer, e que aqui também é uma esfera, apesar de não estar parecendo uma esfera. O entendimento é o mais importante. O desenho artístico, vamos ao entendimento. Será que vamos usar isso tudo? Mas sim, temos que usar isso aqui. Já acaba aqui. Eu não sei se eu continuo o desenho para uma faixa etária que já está acompanhando, ou se eu acrescento agora já. Eu estava pensando, galera, em fazer desenho para jovens, adolescentes, crianças. Trabalhar um desenho mais simples, só com formas mais básicas, sem ser o sólido geométrico. Estou pensando, vai ter, não sei se eu faço logo agora. Bom, então aqui eu vou trabalhar um plano aqui, eu estou dentro de uma sala, essa é a ideia, uma salinha aqui. Aqui o chão, as paredes, e tenho aqui o feixe de luz, o eixo de luz, né? Na verdade, a luminária que vai estar iluminando todas essas figuras está aqui no centro, será uma somente para iluminar tudo. Poderia tirar daqui do centro, não, deixar ela no centro, tirar ela do centro, está muito no centro, está coincidindo com essa parede aqui em cima. Sair só um pouquinho. Melhorou. Aí. Pronto. E com esse ponto daqui, que é a origem dela no plano, eu preciso muito desse ponto aqui. Eu vou imaginar já de antemão o quanto essas peças estão alinhadas a esse objeto. Exemplo, aqui eu vou ter uma luz um pouco mais lateral. Essa daqui eu vou ter uma luz um pouco mais a contraluz, né? Eu tenho aqui a sombra, o objeto e a luz logo após o objeto. Espera aí. Esse ponto aqui tem que estar mais embaixo. Para esse ser mais lateral, esse tem que estar mais embaixo. Para esse daqui ser frontal, ele tem que estar mais embaixo. Para ser mais frontal. Poderia até colocar mais em cima, mas tá bom aí. Então essa está um pouco mais frontal.
Essa está um pouco mais lateral, não está frontal, claro. Frontal eu teria uma luz bem frontal aqui, então meu objeto de iluminação deveria estar mais para frente, mas tá quase isso. Dá para entender, dá para a gente entender com esses 3 modelos nesses 3 pontos. Se precisar a gente faz mais, não tem problema nenhum. Vamos tentar fazer pelo menos esses aqui. Eu acho que a gente vai conseguir porque eu quero usar a forma cúbica também aqui. Como é que eu faço? Ó, a altura da luz eu já vou determinar aqui. Ó. Por quê? Porque eu quero que essa sombra não saia desse ponto. Aqui tá bom, se for aqui. Aqui provavelmente ela vai bater em algum lugar aqui próximo. Mas vai dar trabalho essa daqui. Já tô até vendo. Essa daqui tá beleza, deixa eu ver. Vou colocar o centro aqui assim. Essa aqui tá beleza. Talvez um pouco mais embaixo. Depende de como é que eu vou construir esse cubo aqui. Os cubos. Então, vamos lá. Tenho minha lâmpada aqui. Já determinei essa altura do objeto. Do abajur. Está aqui no centro da sala. Tem uma arandela aqui. Aquelas lâmpadas antigas. Abajurzinho aqui. Tem uma fiação aqui. Até lá na parede. Pronto. Beleza. Quero representar. Vamos lá. Vou começar com essa aqui. Essa lateral aqui. Vou começar para frente. Vou começar com essa daqui. Ele está um pouco mais para baixo, não muito frontal. Eu preciso desse ponto aqui, onde o objeto toca no plano. Esse aqui é muito importante, esse ponto. O meu eixo de luz aqui já é isso aqui, ó. O eixo de luz já é onde o objeto está, onde essa luz toca no plano. Então aqui eu já tenho um ponto de fuga da sombra e de onde saem os feixes, os raios de luz. Nesse caso artificial. Então aqui eu tenho o ponto de fuga da luz. Esse ponto ele determina o quanto essa sombra vai ser projetada, tipo, qual a profundidade dela. Quanto mais alto estivesse essa luz, mais fechada seria essa sombra. Quanto mais baixo, mais distante vai estar. Esse ponto determina a direção. Se ele está localizado aqui, o objeto está bem aqui, lateral, oposto a ele eu teria a sombra. Se essa esfera correu para aqui para o canto, então a sombra vai vir para esse lado de cá. A esfera subiu para o outro lado, então a sombra vai cair para o outro lado, o oposto a ele aqui, ó, sempre o oposto. Vamos começar com esse daqui. Determinei o ponto, acho o centro da esfera, deixo aqui esse centro, já tenho esse ponto aqui, já tenho essa linha aqui embaixo, ó. Eu tenho que fazer com que essa linha, esse é um dos requisitos para que a gente consiga entender essa sombra aí, que acontece exatamente. É fazer com que o ponto de fuga da sombra coincida com o centro do quadrado que vai estar de frente para a luz. Então eu vou ter que inclinar esse cubo de acordo com a luz. O único detalhe é esse, para que coincida e que funcione. Aqui eu vou ter que trabalhar a construção de um cubo aqui, usando como entendimento essa inclinação. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho esse ponto, saindo um pouquinho aqui, eu vou ter já uma lateral do cubo. Do outro lado a mesma coisa. Tem que pegar essa distância e colocar aqui em profundidade, imaginar ela abrindo, seria mais ou menos isso aqui. O objeto está abaixo do nível do olhar, não posso esquecer desse detalhe. Não, aqui está errado, peraí. Talvez eu tenha que fechar um pouquinho mais, ou não. Vamos abrir aqui, eu sei que a construção, aqui, a construção tem que estar alinhada. Talvez tenha que fechar um pouquinho mais, porque se eu fizer isso aqui, vai ficar muito distante. Então, eu fechando, é por isso que precisamos ter uma boa noção. Aí, agora tá melhor. Agora vai ficar melhor. O chato só é isso. Temos que fazer de acordo com a representação da luz, essa construção do cubo. Só isso aí. Aqui. Esse aqui, provavelmente vai ser essa linha. Aqui vai ficar um pouquinho mais fechado. Ou mais aberto. Mas pelo menos, aí agora já melhorou. Aqui é o centro, a distância, aqui agora melhorou, porque essa linha melhorou nada. Olha para isso, que cubo errado. Esse cubo ele tem que passar aqui. Essas linhas têm que estar aqui. Então peraí, vamos acertar. Calma. Será que agora acerta? Esse espaço, deixa eu olhar aqui pro meu esquema. O esquema ajuda.
distância maior do círculo para cá, e tem uma distância um pouco maior. Não ficar tão perto assim, não. Não é esse o problema. Então eu estava meio certo. Então abrir mais esse ângulo. Aqui eu vou abrir mais aqui esse ângulo. A distância boa. E aqui o centro. Boa, gostei, já melhorou. Pronto. Tá melhor. Talvez aqui até um pouco menos por causa da perspectiva. Esse lado um pouco mais fechado, exatamente. Um pouquinho só mais fechado. É o chato só esse, você tem que construir de acordo com essa linha aqui, ó. Tem que fazer um cubo com base nessa linha aqui. Essa linha tem que ser o meu norte para construir esse cubo. Então aqui e aqui atrás tem que estar alinhado a outra peça. Já melhorou, já melhorou. Olha aí. Temos que é um exercício mental bom, é bom isso aqui. É um exercício muito bom isso aqui, porque estamos construindo como se estivéssemos fazendo de trás para frente. Fizemos a esfera, estamos construindo ao redor dela, mas é um trabalhozinho, não é uma coisa tão assim prática de fazer. Vocês estão percebendo? Não é tão prático, mas é legal. Olha aí, pensando aqui na distorção do ponto de fuga, pensando aqui também na distorção desse ponto de fuga. Talvez aqui um pouco mais. Pronto. Aí. Então fechou. O centro, esse ponto aqui, ele tem que coincidir com esse centro. O quadrado passa por aqui. Eu tenho o centro aqui da esfera aqui também. Aqui. E esse aqui já me determina aqui uma curva, que é a curva inicial, onde a esfera está tocando aí de ponto de luz. Aqui em cima também tem outro ponto. Não, aqui já ficou, já está bem mais fácil. Se eu determinar que esse feixe de luz eu não lembro como é que eu faria, o lateral, o verde é o luz, o vermelho é o do centro, o azul lateral. Então vem aqui, ó, essa aqui já é a linha verde. Linha verde. Tocou aqui, já vou fazer uma rotação aqui. Ó. Por que essa rotação? Essa rotação já é onde se encontra o ponto vermelho, o eixo, exatamente, o eixo vermelho. Aqui o azul. Aqui eu tenho vermelho, aqui eu tenho azul. E o ponto inicial de luz no objeto é o perpendicular a esse. Que é aqui, ó. É só ligar o... não é que agora já tá tudo ok. Não, ó, galera. Eu pra mim, assim, já ficou bem mais... Já tá ok aqui, já tá perfeito já. Não tem mais dúvida. Esse é o eixo verde. Esse aqui. Deixa eu marcar logo ele aqui. Era pra eu ter feito isso maior. Não precisa fazer, tipo, 10 desenhos. Poderia ter feito um só. Não é para ficar mais fácil? Luz artificial. Porque tá muito pequenininho, né? Eu vou fazer rapidamente aqui. Vou fazer aqui. Vou mudar. Eu sou assim, eu quero o melhor para vocês. Vamos lá. Vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer só aquele dali, só aquele esquema. Vou fazer aqui o ponto de luz. Vou fazer rapidinho agora. A esfera. Que eu faço maior. Aí vocês entendem melhor. Com certeza. Peraí. Aqui tá bom. Vou chegar um pouquinho mais para o lado. A proporção tá boa. Chega um pouquinho só mais pro lado. Mais pro centro aqui. A sombra cair bonitinha aqui, a gente perceber melhor. Olha aqui. Pronto. A luz vai estar aqui. A projeção de sombra, né? Tá embaixo. Isso. Mais ou menos nesse ângulo aqui. Pronto. Faz um. Eu prefiro fazer um de cada vez. Bem feito, com cuidado, calma, para que vocês entendam. E depois a gente faz outro. Não tem problema. Eu aumento Cadê? Acho que seria algo assim. Tá mais ou menos assim. Isso. O centro. Tá mais ou menos assim. Eu prefiro fazer um bem feito aqui, com cuidado. Vou fazer 3 logo de vez. É porque a esfera realmente era um pouco mais complexa. Temos que admitir. Ela é um objeto fácil de se representar, porém difícil de se entender. Um pouco mais complexo de se entender. Não é difícil. Não é difícil. Então vamos lá. O cabo de energia, de força, está indo lá para a parede está do lado de cá agora. Tenho aqui uma inclinação para a parede do quarto, outra inclinação.
Não quero que essa sombra caia na parede, não vou modificar ela, preciso só representar a sombra aqui. Então eu tenho aqui raios de luz, ponto de fuga da luz, e tenho daqui a direção, que será o ponto de fuga da sombra, a direção de onde sai a sombra. E isso daqui é considerado eixo de luz, beleza? Eixo de luz. Pronto, mais fácil. Vamos lá. Centro, aqui embaixo. Achei o centro, deve ser aqui. Centro da esfera, beleza, deixei ele aí, tá no centro da esfera. A esfera tá doida, não tem problema, tomou porrada, não ficou bonitinha, mas tá aqui. Vamos acreditar que ela está legal. Mas menina, acerta essa mão. Pronto. Ligo esse ponto aqui a esse e tenho que representar esse esquema. Como foi que eu fiz aqui? Ficou mais para dentro, ficou quase alinhado aqui. Esse esquema do cubo ao redor da esfera alinhado. Então, essa linha tem que coincidir com essa, tem que coincidir com a outra, tem que estar bem alinhado isso aqui, ó. Será que eu consigo? Mais uma vez. Esse aqui embaixo, quadrado, formando, já estou vendo essa inclinação, já gostei. Ótima. Aqui, pensar no ponto de fuga, pensar no ponto de fuga, pensar também no ponto de fuga, tem que levemente fechar o lado de cá, o ponto de fuga, do outro lado, levemente fechar a inclinação, olha aí, levemente, subir aqui atrás a quarta aresta, a aresta escondida, beleza, quase no centro da esfera, ok, mas está no centro. E a altura, mesma coisa, dá uma distância aqui. Quanto é que eu vou deixar de distância? Talvez um pouco mais apertado. Será que aqui? A partir daqui, faço a outra inclinação, que é essa daqui, fechando também no ponto de fuga, e aqui, fechando também no ponto de fuga, e aqui, fechando no ponto de fuga. Olha aí que maravilha, já tenho um cubo. Mas, gente, ó, não é obrigação ficar lindo e maravilhoso, não. O meu não está, não estou cobrando de ninguém isso. Só preciso que vocês repitam para entender. Precisam entender. O ponto forte do aprendizado de qualquer coisa é você entender. Você entender não quer dizer que o desenho vai ficar lindo e maravilhoso. Não precisa, não é obrigação. Mas o entendimento é muito importante. Mas olha como já está melhor. Olha como está maior, mais bem visto. Acho o centro aqui. Aqui o centro dessa esfera. Não parece no centro não, mas... E se eu fizer o quadrado aqui, ó. Mas é isso mesmo. O quadrado que vai estar aqui no meio, ele tem que cortar aqui no centro. Cadê o outro centro? Aqui. Não, aqui pra mim já foi. E eu, mais uma vez... Assim, por mais que eu esteja tentando explicar a vocês, ajudar, eu agradeço a vocês também, porque o fato de eu tentar explicar a vocês me ajudou a realmente entender completamente isso aqui. Pelo menos as representações de projeção de sombra dos objetos com luz natural, eu não havia estudado tanto. Eu fiz alguns, aí esqueci, larguei de mão, porque eu sempre achei legal a luz artificial, pelo fato de eu entender completamente, e eu não estava entendendo o que o livro me mostrava, os livros mostravam com luz natural. Porque aí a gente, né, aqui conversando e desenhando, eu conversando com vocês e desenhando, ficou mais claro. Bom, vamos lá, o centro, aqui, a primeira elipse, vai passar por aqui, olha aí, essa porque está alinhado, ó, tem que estar alinhado isso aqui. O feixe de luz, o principal feixe de luz que toca no inicial da esfera, qual o ponto inicial onde essa luz toca na esfera, já está tudo mais claro. Olha onde ele toca no plano inicialmente. Deixa eu pegar a régua, que está mais bonitinho. Essa linha doida minha aí. Mas olha aí, ó. Aqui, eu já tenho o ponto inicial onde a luz toca no objeto, é esse daqui. A linha verde que eu estava falando já é essa daqui. Ó. A curva já é essa aqui. Eu ligo, eu junto esse aqui, esse ponto aqui de cima, com esse daqui. Com esse daqui não, com esse daqui. Aí ele tem que curvar, passa para trás. Se ele aqui está embaixo, ele vai rotacionar, ele vai girar. Uma vez que esse daqui que estava aqui já subiu, esse vai vir aqui para o lado. Exatamente aqui, que é o perpendicular aqui, ó. Perpendicular a esse ponto aqui, ó.
já achamos o eixo verde. Esse é o eixo verde. Ele saiu do lugar, ele estava aqui no centro, correu para o lado. Aqui já é o eixo verde. Aqui ele está em um extremo, aqui ele está em outro extremo aqui, ó. Bem na como é que chama? Bem na extremidade da esfera. Esse círculo daí, a representação final. Nós temos isso aqui, ele vai passar aqui por trás, vai fazer o mesmo trajeto, ou seja, a mesma inclinação que tem na frente terá aqui por trás. Eu já sei que esse aqui é o eixo vermelho, esse aqui é o eixo vermelho para o círculo vermelho, olha aqui. Esse é o eixo verde, não, que é o verde, que é o verde? Azul, não, azul esse era o verde, esse era o verde, esse era o verde. Não, é isso mesmo. Cadê? Peraí. Agora eu estou confuso? Não, só estou confuso com o eixo. O de cima é o verde, o lateral aqui é o azul e o do fundo é o vermelho. Esse é o vermelho. Eu tô achando que é o verde, não, mas é o vermelho. Não, não é o vermelho. O vermelho vai ficar assim. Esse é o eixo verde. Esse é o eixo verde. O outro é o vermelho. Esse aqui é o vermelho. Esse é o verde. Esse ponto aqui, verde. Essa linha aqui é visível até chegar nessa extremidade. Essa aqui é visível até chegar na extremidade. E aí, com isso, eu vou curvar e ter o final da elipse. Olha aí que coisa linda, maravilhosa. Esse ponto aqui, ele era o eixo vermelho. Esse era o azul. Esse era o vermelho. Esse era o eixo vermelho. Era o eixo, que era o horizontal, correu aqui para baixo. É como se o horizontal corresse aqui para baixo. É como se o verde corresse para cá e o horizontal corresse para cá, para aqui. Esse era o verde, correu para lá. Esse era o verde inicialmente, correu, aquele agora. É a parte de trás. Pronto, tá bonitinho. E esse daqui é o vermelho. É o vermelho. Aqui está na minha frente. Aqui é como se estivesse para trás. Do meio para trás. E o azul... Não, mas cadê o círculo vermelho? Eu vou ter que fazer, ele é fácil. É fácil. O que eu vou fazer? Aqui é uma coincidência, viu, galera? Aqui é uma coincidência. Ele tá tocando no ponto lá atrás, mas esse ponto, ele coincidiu aqui, ó, porque o centro do quadrado tá aqui. E o oposto a ele tá tocando aqui também, que seria no quadrado lá do fundo. Deixa eu ter certeza aqui. Não, o ponto tá aqui, ó. Não, mas esse aqui é o ponto do círculo. O eixo não tem nada a ver, o eixo é com essa... Não, mas tem a ver sim. Ele vem mais pra frente um pouquinho. Olha um erro meu aqui, ó. A pressa. É porque tem distorção até na elipse. Então, essa curva daqui, ela fecharia um pouquinho mais. Se esse ponto tá correndo nessa elipse, esse ponto iria correr nessa elipse aqui também. Ele vai sair daqui, vai vir pra cá e vai vir até aqui. Ela fecha um pouquinho lá no fundo. Aqui, ela correu pra aqui. O verde tá aqui. Aqui é o ponto do azul. O verde tá aqui, ó. E o verde pontilhado está aqui dentro, só um pouquinho mais para dentro, só um pouquinho para dentro. Eu tenho que usar como base o quadrado de trás, ó. Tinha que achar o centro do quadrado de trás, eu achei ele aqui e ele rotacionou para baixo. Na linha aqui, ó, do centro de trás. Então, agora tá certo, porque se é um quadrado que corta assim, total, então ele tem que correr nesse quadrado. O círculo corre nesse quadrado. Corre nesse quadrado. Agora tá certo. O azul é nesse ponto aqui da frente, beleza. Aqui é o eixo azul, já sei, já tá aqui, aqui é visível. E como é que ele vai correr? Como é que ele vai estar passando aí? Aí agora tá tranquilo. Se eu vou usar essa ideia daqui, a ideia da... Tá molinho aqui, tá aí. A ideia dos eixos. Vamos lá. Se esse azul que deveria estar, onde é que o azul fica? O azul estava aqui no centro. E ele correu para lá. Cadê a outra elipse? Deixa eu fazer logo a vermelha, né? Vamos fazer a vermelha. A vermelha que estava aqui no centro, ela correu para onde? Aqui para baixo. Então, esse ponto daqui é como se estivesse aqui no centro também um ponto. Ele correu aqui para baixo. Correu quanto? Aí eu vou pensar, se aqui correu X, aqui ele vai correr Y até quanto? Eu vou pegar essa rotação aqui, ó. O quanto ele andou. Porque tudo, para qualquer lugar que eu fizer, eu consigo usar esse esquema daqui, ó, dos eixos. Viu, galera? Esse esquema aqui é mas é para qualquer lado, qualquer direção. Qualquer ponto desse aqui é um limite, onde você faz a rotação. Exemplo, aqui pode ser considerado um limite. Aqui é um limite, aqui é outro. Então, se o verde correu aqui X aqui para frente, veja que ele correu aqui para trás Y, né? É uma rotação. E o azul correu daqui
desse ponto daqui e veio para cá. Correu mais do que isso aqui. Ele parou aqui, já está no lugar. Já está no lugar, já tem que coincidir por conta dessa rotação aqui, ó, do quanto ele andou quando eu fiz essa face. Ele já andou aqui no centro, já cortou por causa dessa linha média aqui. Então meu azul ele já vai estar passando aqui, o azul. É o azul? É o vermelho? Aqui é o vermelho. É o vermelho que eu tô falando. Aqui o vermelho já vai passar aqui, porque ele tem um toque no azul. Aqui é o vermelho, exatamente o vermelho. O azul, se eu não me engano, ele vai estar alinhado aonde? Aqui. O azul vai estar alinhado aqui, ó. Esse é o vermelho, que tem o eixo aqui e aqui. Aqui, ó. Aqui é visível. Lá atrás é o oposto. Onde é o oposto? Se eu ligar o centro, ele tem que coincidir também, ó. Se eu ligar é o centro desse quadrado aqui de trás. Se eu achar aqui o centro, ele vai cá. Cadê? Aqui em cima, mais ou menos. Que seria essa distância lá atrás. Aqui em cima, então, o vermelho, mas é o eixo azul. É o eixo azul. Ele vai estar aqui atrás, o restante dele. Então, essa linha vai vir por aqui pela frente. É um círculo mais aberto, né? Você vê que ele é mais aberto do que o verde. Ele vai passar aqui por trás. Vai tocar aqui. Vai vir aqui em cima, ao eixo dele aqui. Continua aqui. Então, essa área vermelha, por que eu estou usando sempre o vermelho? Porque o vermelho ele facilita a gente entender. Essa área vermelha, ela determina exatamente o que está sendo iluminado diretamente pelo Sol, diretamente, assim, e o que não está diretamente sendo iluminado, vai ser iluminado por luz rebatida ou pela atmosfera. E o azul, ele já tem que coincidir aqui, é uma obrigação, ele já tem que coincidir, ele é uma linha que vem por aqui pela frente, dá a volta lá, o círculo, ele tem que coincidir aí, ele já tem que coincidir. Só disso daí, eu fiz isso aqui para a gente entender a volumetria, mas só precisamos de alguns pontos. Quais são eles? O azul daqui de trás, o azul daqui do lado, esse eixo, na verdade precisa de todos os eixos, precisa de todos, ó. Quando o primeiro feixe de luz atravessa o centro, que eu já encontro o primeiro eixo, que é o verde, ele já me determina aqui o centro da sombra da esfera aqui no plano. Esse aqui é o centro. O centro da sombra da esfera, da projeção de sombra da esfera aqui no plano é esse ponto. E os laterais, vamos lá. Se eu prolongar aqui e pegar esse ponto daqui e já ligar aqui para o centro, tentar fazer de conta que o ponto aqui é um ponto grande, é um feixe de luz, né? É um foco de luz grande aqui, uma lâmpada enorme. Faz de conta que isso aqui tudo é a lâmpada. Então vamos lá, para poder conseguir representar aqui dentro do papel. Então aqui eu tenho essa linha daqui, representando o limite máximo da sombra. Vai ser aqui nesse ponto. E qual o limite mínimo? Vou chegar aqui, ó. Essa seria o centro total. Vou chegar aqui embaixo, o limite aqui. E vou ligar esse eixo aqui. É o final do eixo. Então vai tocar aqui embaixo. Nesse ponto, então, a sombra vai começar aqui. Veja que a esfera está tocando no plano aqui, nesse ponto aqui embaixo. Esse aqui seria o ponto inicial da sombra no plano. E os laterais? Os laterais agora é fácil. Eu vou descer essa linha daqui. Descer essa linha aqui. Descer esse ponto também azul lá do outro lado. E nesses dois pontos eu vou projetar eles no chão. Usando o ponto de fuga da sombra. Ponto de fuga da sombra. Aqui. Ponto de fuga da sombra do outro lado. Na parte de baixo. E coincidir com a linha de cima do feixe de luz. E veja que o feixe de luz ele sempre coincide, né? Toda vez que a gente faz, ele coincide. Então, eu vou prolongar ele aqui, que é o ponto médio com esses pontos daqui. Porque o círculo está alinhado. Eu tenho esse ponto aqui e tem um ponto lá atrás. Aqui, ó. Nessa linha daqui. Nessa linha tem esse ponto. E nessa outra linha tem esse ponto aqui. Pronto. Então, agora é só ligar esse ponto, esse e esse. Representar minha curva de uma maneira confortável. Lembram disso, né? Temos que fazer ser confortável isso aqui, ó. E não pode exceder essas linhas. Por mais que fique arredondado. Ó. Não pode exceder. Aqui eu posso passar um pouco, infelizmente não coube no papel. Posso passar um pouquinho. Eu posso imaginar. Peraí, tem um restinho de papel aqui que me ajuda. Vamos lá. Fazer assim. Ó. Aqui. Esse restinho.
Então a curva ela vai abrir só um pouquinho mais aqui. Eu coloquei esse papelzinho aqui para ajudar. Ela abre só um pouquinho mais aqui e pronto. Porque aqui é possível isso acontecer. Porque esse é o limite desse eixo aqui, esse eixo vermelho. Mas com certeza essa extremidade aqui, essa curva dessa elipse vermelha, ela pode ser projetada um pouco mais para fora aqui. Então, com isso, e aqui também tentando deixar confortável o final da curva, eu terei toda essa representação. Essa seria a marcação mais, assim, mais fiel do que seria para essa representação dessa esfera, com este ângulo de visão, para este ponto de luz natural, artificial, nesse espaço aqui. Pronto, eu achei melhor, a gente fez maior o desenho, ficou um pouco mais claro. Eu prefiro fazer um só do que fazer vários, então vocês já sabem que eu vou fazer mais algumas aulas para este sólido. Não vai ser no mesmo padrão dos outros, mas pelo menos a gente vai ter um entendimento melhor, mais completo. A esfera realmente é o sólido de todos, o mais complexo, aparentemente é o mais fácil de representar, porque é só um círculo, mas no final não é. Então, galera, obrigado mais uma vez aí pela atenção. Vou deixar vocês por aqui. Quem gostou do vídeo aí, curte, comenta, compartilha. Quem souber de alguém que gosta de desenhar, que acha legal o conteúdo de desenho artístico, e esse bem completo, está bem completo mesmo, estou tentando deixar ele máximo completo possível. Vocês indicam aí que eu agradeço e ajuda o canal aí, o canal crescer, beleza? Obrigado a todos, um cheiro no coração e até a próxima aula. Valeu!